uma missão, não é a nossa missão, não é a missão do pastor Wagner, não é a missão de uma outra denominação, é a missão de Deus, o que nós chamamos na teologia de Missio Dei. Ou seja, a igreja é o agente de Deus na terra, é o instrumento pelo qual Deus utiliza para alcançar pessoas. Isso significa que você e eu somos essas pessoas que Deus vai usar para a sua glória, para que você e eu sejamos sal da terra, luz do mundo. E sabe que Deus colocou muita ficha em nós. Deus apostou muita coisa em você. Deus colocou muitas expectativas em nós. Quando Jesus ele estava falando com seus discípulos, antes dele, nas suas últimas palavras, ele disse em João 14, versículo 12, olha o que Jesus disse. Pega essa palavra e veja o tamanho da expectativa que Jesus colocou em mim e em você, apesar que foi para os seus discípulos essa palavra propriamente dita, mas é extensiva também a mim e a você. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado. Que obra que Jesus tem realizado? O que ele fez na sua vida durante a sua estadia aqui na terra? Ele visitava cidades, ele pregava o evangelho, ele tocava em pessoas, ele curava pessoas, pessoas eram transformadas quando tinha contato com esse Senhor Jesus. Então Jesus está falando desta obra, porque ele veio para atender uma missão. E essa missão era uma missão do próprio Pai. Então ele está dizendo para os seus discípulos, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Jesus não vai pedir para você fazer algo que nós não temos condições de fazer, e ele não iria pedir algo que ele não tenha feito antes. Então, ou seja, ele é o nosso ponto de referência para atender a missão de Deus. O ponto que nós devemos olhar e referenciar é o nosso próprio Cristo, que veio, ele se encarnou, ele habitou entre nós, ele viveu entre os homens, teve as mesmas tentações que nós, teve os mesmos desafios que nós temos, todavia ele obedeceu e atendeu essa missão, selecionou pessoas, discipulou pessoas, trouxe pessoas para perto, para junto dele, caminhou com eles, formou, e quando chegou o momento dele partir, dele voltar, que a sua obra já estava consumada, já estava realizada, ele diz para os seus discípulos exatamente o texto que eu li aqui na introdução. Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Então nós não podemos fazer algo para Deus se nós não formos enviados. Primeiro nós precisamos ser enviados, porque nós não temos, meus amados irmãos, autoridade em nosso próprio nome. Eu não digo, sai em nome do Wagner, sai em nome de fulano ou de ciclano, não. Eu preciso de fazer a missão com base em uma autoridade. Então, o texto está dizendo que depois que Jesus consumou a sua obra, que o próprio Pai concedeu a autoridade, ele faz questão de dizer ao seu discípulo, olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, para garantir que o envio teria uma legitimidade. Esse envio que ele estava fazendo para os seus discípulos, que também é extensivo a nós temos uma autoridade. E essa autoridade é uma autoridade delegada. Nós fazemos em nome de alguém. Nós fazemos em nome de Jesus. Por isso que lá na igreja de Atos,
os nossos irmãos em Cristo, eles falavam, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta em nome de Jesus. Era o nome de Jesus, o nome tinha poder, esse nome tem poder, esse nome tem autoridade. Aonde? Nos céus e na terra. Não há domínio, não há potestades, não há principados, não há demônios, não há nada no mundo que consegue subsistir o poder deste nome. E quando nós estamos falando de grande comissão, dessa missão, nós não podemos ir para essa missão sem pensar nessa autoridade. Porque nós precisamos de ter uma segurança de que essa missão será bem executada, não importa o tamanho dos desafios, não importa o tamanho das adversidades que iremos encontrar nesse caminho, o que importa é que nós também temos, assim como Jesus disse, foi-me dada uma autoridade, nós também temos uma autoridade que também foi nos dada por Cristo. De fazer o quê? O que nós temos que fazer? Levar o Evangelho para todas as pessoas. E aqui é muito interessante, porque nos tempos de Jesus, não havia nações como nós temos agora. Havia povos, grupos étnicos diferentes. Então a palavra mais correta, vão para todos os povos. Então essa palavra povos, para os judeus, para os discípulos, envolvia os gentios. Então, a missão que foi dada para esses discípulos deveria sair da circunferência de Jerusalém, do povo judeu, deveria alcançar todos os povos, os diferentes, pessoas que não eram do seu próprio gueto religioso em si. Então essa missão envolvia um desafio de entrar em conexão com cultura diferente, com povos que têm outra maneira de pensar, outro jeito de se vestir, outros hábitos e culturas. Veja que o nosso plano continua sendo igual. Então hoje nós temos nações, nós temos vários povos, né? Mas temos nações específicas que é considerada uma nação, como nação de Portugal, nação do Brasil e tantas outras. Mas na prática nós temos que pregar a todos os povos. Todos os povos incluem todo tipo de pessoa no mundo, toda tribo, seja aquela que a maioria talvez tenha aquele certo tipo de preconceito, aquele povo também é um povo que deve ser alcançado pela pregação do Evangelho, porque o Evangelho é que traz a transformação. E o Evangelho une essas coisas. Amém? E tem um livro que eu já li há alguns anos, que chama Desvendando o Código Missional, que trabalha sobre essas nuances de como a igreja pode, de verdade, atuar na sua geração. E esse autor diz o quê? Que às vezes nós colocamos as nossas preferências e os nossos sentimentos aquém do nosso chamado e atrás da nossa missão. Eu quero o meu gosto, eu quero a minha preferência, mas Deus não disse, olha, vão e certifiquem-se que os seus gostos serão atendidos, que as suas preferências serão atendidas. Não, vão por todos os povos. E todos os povos inclui o diferente, o desconhecido. Inclui que nós teremos que fazer renúncias. Teremos que, muitas vezes, abdicar de coisas que realmente você gosta a fim de alcançar alguém. E o maior exemplo disso é o apóstolo Paulo. Que ele diz, olha, eu fiz de louco o que é para ganhar os loucos, eu fiz de sábio o que é para ganhar os sábios. Ele se adaptava no sentido não de comprometer a essência do Evangelho, mas a fim de, eu quero fazer de tudo para que eu possa ganhar uma pessoa para Jesus. E às vezes nós criamos uma barreira e não uma ponte. E nós temos que criar pontes de relacionamento,
onde as pessoas possam encontrar em você uma resposta de Deus, da espiritualidade que muitas pessoas estão à procura nesse dia, nesse tempo de hoje. Então, essa missão, como o texto nos mostra, é uma grande missão. E essa grande missão, grande comissão, não se pode fazer sozinho. Por isso que Jesus, ele apostou tanto nos seus discípulos, que ele disse, olha, vocês são poucos, vocês são a minoria, mas eu acredito tanto em vocês, que vocês vão dar conta de levar o evangelho. E esses irmãos, eles ficaram lá em Jerusalém, obedeceram a ordem de Jesus, e sabe o que aconteceu? O evangelho chegou até você. A palavra chegou até nós, até a nossa geração, porque um irmão acreditou e foi passando para outro. E é muito interessante que na igreja de Atos, todos eram ministros e todos eram missionários. E eu pergunto para nós, será que nós somos todos ministros? Será que nós somos todos missionários? Já dizia Spurgeon, ou nós somos um missionário, ou nós somos um impostor. Então, David Livingstone disse, Deus é tão missionário que ele teve um único filho e fez dele um missionário. Então, o único filho que Deus tinha, ele entregou, ele deu, para fazer uma missão sobrenatural. Que missão é essa? Resgatar eu e você, que estávamos mortos em nossos pecados, sem possibilidade de salvação, sem chance alguma de fazer algo por nós mesmos, e ele veio e sacrificou a si mesmo, como diz lá em Filipenses 2, e morte de cruz, ele foi obediente até o final para atender a missão do Pai. Então nós precisamos ser missionários. Então Deus te colocou no lugar onde você está para que você seja ali uma missão, uma luz, um sal, alguém que vai temperar aquele ambiente, alguém que vai exalar Cristo para as pessoas na conversa. Quando nós abrimos a nossa boca, devemos exalar Cristo para todas as pessoas, porque no final o nosso objetivo é fazer discípulos. E fazer discípulo envolve trabalho. E esse é o trabalho que nós, muitas vezes, estamos fugindo. Porque trabalhar com o diferente, às vezes, é difícil. Trabalhar com aquele que é lento no aprendizado também é difícil. Mas Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou não para trazer, não para fazer novos convertidos, mas para fazer discípulos. Então nós temos essa missão, e essa missão muitas vezes, muitas pessoas pensam que é o pastor que tem que fazer isso. Não, nós somos todos ministros, nós somos todos sacerdotes, nós somos aqueles que Deus nos alcançou e nós precisamos replicar e continuar essa corrente de multiplicação que começou lá atrás. E sabe qual é a visão que nós temos na palavra de Deus? Que no final dos tempos, haverá uma grande multidão que foi alcançada, que vão estar diante do Cordeiro, declarando que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, porque alguém fez esse trabalho. A grande questão é quem é que nós vamos colocar lá. Quem são as pessoas que vão estar lá com o nosso contributo, com o nosso testemunho? Lembra da defesa do apóstolo Paulo lá em Atenas? Com aquele grupo, ele contou o seu testemunho, o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Qual é o seu testemunho? Se precisar de você fazer uma defesa diante de uma situação, diante de uma questão, qual é o seu testemunho? Que testemunho eu e você vamos dar de Cristo? Paulo tinha o seu testemunho e ele deu o seu testemunho. Eu sou hebreu, eu sou de tal lugar, assim, mas no caminho de Damasco ele me encontrou, agora eu sou uma nova criatura. Ele estava lá pregando o evangelho.
assumindo até mesmo riscos. Qual é o seu testemunho? Então nós temos um testemunho. Então essa obra, essa grande comissão, ela precisa acontecer em unidade. Primeiro, a missão, você deve entender, que nasceu no coração de Deus. Não é no coração de um líder qualquer, é no coração do próprio Deus. Essa missão é dele. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Não é algo opcional, não é algo que você vai dizer, quando eu tiver tempo eu faço. Quando eu tiver vontade eu vou fazer. Não, isso não é uma opção. O que está escrito aqui é um mandamento. É uma ordem divina. Ele não disse, olha, se puder vão, não. Portanto, vão. Quando forem na padaria, quando estiverem no caminho do seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, nas mesas, aonde você está, é ali que você prega o evangelho, e muitas vezes somente com o seu testemunho, com a sua postura, com o seu jeito, você consegue mostrar uma outra vertente, uma outra possibilidade, uma outra opção para aquele que talvez tenha dúvida. Só que nós, muitas vezes, ficamos atrofiados no nosso caminho, na nossa fé, na nossa espiritualidade, que nós temos dificuldade, muitas vezes até de desenvolver a nossa fé enquanto discípulo, de continuar aprofundando na palavra de Deus e na comunhão com os santos. Nós temos essa dificuldade, quanto mais então de pregar o evangelho, pegar alguém e cuidar deste alguém. A Bíblia começa com mais ou menos com duas perguntas. Onde você está? Deus falou para Adão. Qual é a outra pergunta que Deus fez? Onde está o teu irmão, Caim? Sabe, Deus vai fazer essa pergunta para você e para mim. Onde está o seu irmão? Que você e eu possamos dizer, está aqui do meu lado, eu estou cuidando dele. Eu estou fortalecendo a alma dele. Talvez ele não está no momento bom, no momento legal da vida dele, mas eu estou ao lado dele, eu não vou matar. Deus disse para Caim, onde está o seu irmão? E ele vai fazer essa pergunta para mim e para você. O nosso irmão tem que estar do nosso lado. Nós precisamos ajudá-lo, discipulá-lo, consolidar. Às vezes, pessoas vão ter essas oscilações. E nós temos que entender que, às vezes, isso acontece. Não deveria, mas acontece. Mas você e eu, que devemos ser cristãos mais maduros, devemos, então, ser aquele que ajuda esse irmão a retornar o caminho, a firmar os seus pés na rocha, a ser conduzido novamente pela palavra, a ficar firme com a sua fé e desenvolver a sua salvação. Então nós precisamos de fazer isso, porque a missão nasce no coração de Deus. E se ela nasceu no coração de Deus e Deus deu o seu maior exemplo de missionário, nós precisamos entender o que deve mover o seu coração, o nosso coração de modo geral, é que essa missão não é nossa. É uma missão de Deus para nós. E fazer discípulos é o seu papel. Fazer envolve o quê? Trabalho, né? Paulo, quando ele pensava nisso, discípulos, ele disse que ele sentia dores de parto, até que Cristo fosse formado no coração daquela pessoa. Às vezes, nós vamos sentir dores, contrações, até que alguém de verdade tenha a sua vida, porque o nosso grande papel é se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Esse é o grande objetivo nosso da nossa vida. Queremos conhecê-lo cada dia mais, e para isso nós precisamos estar juntos, precisamos da comunhão, precisamos de colocar a nossa fé ativa,
Porque no fazer discípulo, você também coloca os dons que Deus te deu. Como foi dito aqui, cada membro tem a sua função, tem o seu papel, tem a sua particularidade que é indispensável no corpo de Cristo. Se cada um de nós, no nosso papel, encontrarmos a opção, a oportunidade de fazer discípulo, certamente, no final da nossa vida, nós seremos contemplados pelo nosso Senhor, que nós fizemos a nossa parte. Quantas pessoas que terão a nossa influência lá na eternidade? Porque o que conta são as pessoas para Deus, não o acúmulo de bens. O que conta, Deus morreu por pessoas. Então o nosso papel é juntar tesouros nos céus, e esse sentido é pessoas que vão estar lá por causa do seu testemunho, por conta da minha vida. E sabe que você é referência para muita gente, e muitas vezes você nem sequer sabe disso, que você é uma referência para alguém. Tem alguém que está olhando para a tua vida e está dizendo assim, eu quero ser um cristão como aquele. Eu quero ser um cristão como aquela pessoa. Mas você nem sequer tem noção disso. Então mantenha firme. Porque mesmo você sem saber, você está influenciando alguém. E é isso que importa. Que alguém olhe para você como uma testemunha viva de Jesus. E quando alguém quiser saber sobre Deus, que essa pessoa possa te procurar. Então a missão, ela nasce no coração de Deus. Segundo, a missão requer uma cooperação. Não tem como essa grande comissão se não houver uma grande cooperação do corpo de Cristo. Porque nós não vamos alcançar todas as pessoas. Mas se cada um de nós nos envolvermos nessa missão local e global, você pode ver que o grande corpo de Cristo vão estar envolvidos e vão fazer um grandioso trabalho. Então não se preocupe com a multidão, se preocupe com eu mais um. Se você ganhar uma pessoa, está muito bom. Qual foi a última pessoa que nós levamos, que teve influência nossa para Jesus? Hoje tem estatísticas que dizem que grande parte do crescimento das igrejas tem sido por transferência de membros, de um lugar para outro. Sai um membro aqui, vai para outro país, vai para outra cidade, vai para outro bairro, encontra uma igreja mais próxima e ali congrega. E aí o ciclo continua. Mas o nosso grande objetivo, como diz lá em Atos, que Deus acrescentava dia após dia o número de salvos, porque somente Deus pode acrescentar o número de salvos, porque só Ele que pode salvar. Mas nós temos que pregar, então a nossa função é pregar, é anunciar. E também o texto diz lá em Atos que Deus acrescentava o número de salvos, mas também o número de discípulos. Ou seja, que esses salvos, eles foram batizados, foram consolidados, foram ensinados a obedecer e agora estão aptos para continuar pregando para outro. É aquilo que Paulo escreveu para Timóteo. Olha, confie a homens fiéis o que eu lhes transmiti. O que eu lhe transmiti. Então, se você recebe uma instrução da parte de Deus, você precisa replicar na vida de alguém, plantar no solo de alguém, no coração de alguém. E sabe, o discipulado é um café. Muitas vezes a gente pensa que o discipulado tem que ser 10, 14 lições. Não é isso que a Bíblia ensina. É no caminho, é no carro, é no trabalho, é um jantar, é o dia a dia que você pode ter com essa pessoa. São as conversas simples, francas, honestas, que você vai colocando o ponto do evangelho ali, vai criando pontos em comum e ali você acrescenta o que você pensa sobre
a palavra de Deus e ali o Espírito Santo atua. São nesses momentos que você vai discipulando e muitas vezes a pessoa nem sequer tem noção que está sendo discipulada. Outra coisa é quando você já é um discípulo e você quer aumentar cada dia mais o seu conhecimento, e aí você tem um plano intencional de crescimento espiritual. Isso é outra coisa, que também é muito bom. Mas essa missão requer cooperação. E veja, na grande comissão temos batizando e ensinando. Ou seja, tem que ter batismos. Tem que ter a integração de novos. Porque senão a igreja vai morrer, certo? Porque nós vamos ficar velhos e chega um certo ponto que se não houver esse refresco, essa oxigenação, esse novo, nós vamos perdendo algumas coisas. Nós vamos perdendo a mobilidade, nós vamos perdendo o frescor, nós vamos perdendo muitas coisas. Por isso que é necessário ter pessoas novas entrando na igreja, e novas inclui desafios enormes. E você está pronto para esses desafios? Se Deus desse um boom aqui nessa igreja, uma explosão de batismos, você acha que eu teria condições de cuidar de todas essas crianças na fé? Claro que não. Isso deve ter uma consciência que alguém de vocês deveria cuidar de pelo menos um. Então, assim, olha, esse daqui eu cuido. Esse daqui eu vou andar com ele. Eu vou orar com ele. Eu vou ler a Bíblia com ele ou com ela. Eu vou caminhar com essa pessoa até os seus pés ficarem firmes. E quando os pés dessa pessoa ficar firme, eu vou dizer, agora vai e faz o mesmo. Pega alguém. E assim o corpo de Cristo, a igreja de Atos, todos discipulavam. Todos estavam envolvidos nessa missão. Era uma coisa muito clara que não precisava de explicação. Mas no nosso tempo a gente precisa de mais explicação. Porque nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo de que essa também é a nossa missão. Porque a fé tem suas nuances, mas essa daqui é essencial. Essa daqui, uma espiritualidade verdadeira, é uma espiritualidade que é casada com a grande comissão e não se divorcia. Porque é por isso que Jesus veio. É para isso que aconteceu todas as coisas. Por isso que a cruz foi necessária. Então requer uma cooperação. Veja Romanos 16. A lista de nomes que o apóstolo Paulo agradece. Olha, fulano de tal foi meu cooperador. Fulano de tal me ajudou na Ásia. Olha, aquela casa que me recebeu, que me hospedou. Paulo menciona nomes de pessoas que cooperou com ele nessa missão. Vai lá em Romanos 16 e conta os nomes que o apóstolo Paulo menciona. De pessoas que nós nem sequer temos noção das suas obras, mas que fez uma coisa simples, abriu a sua casa para o apóstolo Paulo, para ele hospedar, para ele fazer um pequeno grupo, como foi lá na casa de Lídia, a primeira igreja na Europa. Pequenas coisas fazem toda a diferença. Sabe, o pastor Danilo Figueira, no seu livro O Fazedor de Discípulos, ele disse: a chave para levantar discípulos felizes é um líder feliz. Pessoas que vivem gemendo sob o fardo do chamado não conseguirão esperar ninguém. O que a gente mais percebe às vezes é quando nós falamos da igreja, quando nós falamos da missão, nós já falamos com desmotivação. Ah, isso aqui é difícil demais. Os crentes é muito chato, as pessoas são muito ruins, é difícil, não é? É um fardo. Parece que a gente está gemendo. Não, isso é uma coisa preciosa. Imagina se Deus encontrasse isso, visse isso como um grande fardo. Nós precisamos ter a consciência que é uma grande alegria fazer parte dessa vinha.
que é uma grande alegria ser chamado para trabalhar nessa vinha. Então, se você foi chamado para trabalhar na vinha do Senhor, na seara do Senhor, é um grande privilégio para você. É um grande privilégio para mim. Não há, como lembra aquela história de Billy Graham, que ele foi chamado para se candidatar, para ser presidente dos Estados Unidos, e disse: eu já sou ministro, eu não vou me rebaixar. Eu já sou ministro do mais alto grau. Eu sou pregador do Evangelho. A alegria de dizer que foi chamado para pregar, para anunciar a salvação para muitas pessoas. Não há coisa melhor que eu e você possamos fazer a não ser isso, pregar o Evangelho. Como diz Pedro, se nós morrermos como cristão, nós morreremos com uma boa causa. Porque morrer como ladrão ou com outra coisa qualquer não tem sentido algum. Se é para nós morrermos, que possamos morrer por uma boa causa. Levando a palavra de Deus. E essa missão envolve esse risco, um risco de morte. Você já parou para pensar quantos irmãos nossos na fé, na história da igreja morreram por causa dessa mensagem que eu estou aqui pregando? De defender a palavra de Deus como uma escritura suficiente, por enfrentar sistemas, impérios, governos tiranos, e eles não negociaram a sua fé, não recuaram, como diz o texto, aquele que coloca a mão no arado e que olha para trás não é digno de mim. Sabe, muitas vezes a gente tem uma tendência, na verdade, de recuar por conta do medo. Medo de quê? Talvez de perder as nossas coisas, o nosso conforto. Talvez a nossa própria família. Mas esses irmãos levaram adiante a sua missão. Mas agora chegou a minha vez. Chegou a sua vez com aquilo que nós temos, não com aquilo que nós não temos. Mas essa missão requer que trabalhemos juntos. Então, uma igreja, ela cresce na medida que os discípulos amadurecem. Porque os discípulos precisam amadurecer. Eles precisam ter maturidade para cuidar de outros. Precisa ter cuidado, maturidade para encaminhar outros e tratar as feridas dos outros. Como Cristo tratou as nossas feridas, como Cristo tratou as nossas chagas. E Ele nos curou. Ele limpou as nossas feridas. Isso envolve que, às vezes, no discipulado, como diz alguns, né, você vai ter que mexer com carrapatos, com coisas sujas, mas que é necessário você colocar a mão. E é esse trabalho que muitas vezes nós falamos que não temos tempo, falamos que hoje não é possível, que eu tenho outra coisa para fazer. Sim, nós temos muitas atividades para fazer, mas sempre é possível. Aquele bom samaritano, ele tinha coisas para fazer. Ele tinha uma rota, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, mas ele parou. E foi por essa história que ele disse: olha, ele, que não era nem sacerdote, nem levita, o sacerdote e o levita que deveria fazer isso não fizeram, e ele, que é de um povo estrangeiro, fez o que vocês deveriam fazer. Então a nossa missão é fazer discípulos. Amém? Terceiro, a missão em unidade impacta o mundo. É o testemunho vivo. Uma fogueira queima mais forte quando todos os gravetos estão juntos. Então, se todos nós aqui somos gravetos juntos, a fogueira será maior. Certo? Então você tem uma missão, eu tenho uma missão. Então a igreja precisa, essa cidade que nós estamos, porque cada igreja foi estabelecida por Deus para alcançar o local onde ela está inserida, a sua sociedade. Se nós fecharmos aqui essas portas, essa cidade vai lembrar de nós?
nós temos alguma relevância, alguma importância? Nós temos que fazer essas perguntas para redescobrir a nossa missão. Nós comunicamos com essa cultura, com os nossos vizinhos, nós damos exemplos para eles, como cristãos, nós conseguimos abordá-los com a nossa fé de um modo direto ou indireto. Nós temos que fazer essas perguntas e orar ao Senhor. Senhor, nos dê estratégia para essa missão. Que o Senhor nos batize de amor e de compaixão para pregar para cada pessoa e que possamos ser discipuladores de outros, cuidando daquele que Deus colocou em suas mãos, confiando em você. Porque os anjos, eles gostariam muito de fazer esse trabalho. Eles gostariam muito de fazer esse trabalho. Mas esse trabalho é meu e seu. Esse trabalho é nosso. E Deus vai requerer de mim e de você aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer, mas que era para nós. Que nós deveríamos ter feito. E eu encerro aqui. O bispo J.C. Riley, o britânico, ele disse: uma igreja dividida nunca pode ser uma igreja forte. Uma igreja dividida nunca pode ser uma igreja forte. Então a missão nasce no coração de Deus, a missão requer cooperação e a missão em unidade transforma o mundo. Foi isso que aconteceu lá em Atos. A Bíblia diz em Atos que aqueles irmãos viraram o mundo de cabeça para baixo. Irmãos simples, irmãos anônimos, que nós nem sequer sabemos os nomes, nem a sua biografia, nem a sua geografia, seus pais, a sua localidade, nós nem sequer sabemos. Mas eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Unidos nessa missão. Mesmo diante da perseguição, a igreja se fortaleceu. Mesmo diante dos ataques daquela época, eles se fortaleceram. A igreja estava unida quando Pedro foi preso. A igreja estava unida em oração. O anjo visitou Pedro, disse: Pedro, cinge os seus lombos. Vai, a sua missão ainda não acabou. Porque a igreja estava unida, porque eles queriam que o evangelho fosse pregado para toda pessoa, para cada criatura, para todos os povos. E naquela altura, a igreja já tinha chegado para fora dos muros da Judéia. Então nós temos essa missão. E eu queria que você ficasse em pé. Se o louvor pudesse já subir, eu quero fazer uma oração.